Olá, bem-vindos a mais uma aula de português do curso online gratuito. Eu sou a professora Letícia. Inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Hoje, o nosso assunto são as orações subordinadas adjetivas. Na aula passada, nós vimos as orações coordenadas, que são as orações independentes umas das outras, e hoje são as orações subordinadas, que a oração subordinada depende da oração principal. Então, é um período composto, porque eu tenho mais de uma oração e uma depende sintaticamente da outra. O que é depender sintaticamente uma da outra? Se, por exemplo, na oração principal tem um verbo transitivo direto e não tem um objeto direto na oração principal, o objeto direto está na oração subordinada. Isso é depender sintaticamente uma da outra. Uma não tem todos os elementos sintáticos que uma oração precisa para estar completa. Bom, as orações subordinadas adjetivas, elas têm função de adjetivo. Lembra que o adjetivo é uma característica que eu dou para um outro termo da oração? Então, essa oração adjetiva, ela tem um valor de adjetivo. Podem ser dois tipos, as restritivas e as explicativas. Olha só, o que é ter o valor de adjetivo? Era um trabalho interminável. Você percebe que o adjetivo interminável está caracterizando trabalho. É só um adjetivo, mas eu posso transformar numa oração, colocando um verbo. Era um trabalho que não terminava. Então, eu introduzi o verbo terminar e eu transformei esse adjetivo numa oração. Não tem valor de adjetivo? Tem valor de adjetivo. É a mesma coisa de interminável, só que aí eu coloquei um pronome relativo, o que, e o verbo terminava. Transformei o adjetivo numa oração com valor de adjetivo, por isso uma oração adjetiva. Veja esses exemplos. Tomei o café estava amargo. Tomei o café que estava amargo. Então, as orações adjetivas, elas servem para evitar a repetição. Com a introdução do pronome relativo, o que, nós evitamos a repetição do café. Então, quando a gente é pequenininho, está começando a escrever, vai escrever redação. Escreve, tomei o café estava amargo. O café foi preparado pela minha mãe. Aí, depois a gente vai aprendendo a usar o pronome relativo para evitar essa repetição. O pronome, ele está no lugar do nome. Essa é a função do pronome, estar no lugar de um outro nome para evitar essa repetição. Não encontrei o diretor. Eu precisava falar com o diretor. Não encontrei o diretor com quem eu precisava falar. E aí eu tenho outro pronome relativo, o quem, que evita a repetição do diretor. As orações subordinadas adjetivas, como eu já disse, elas são iniciadas por pronomes relativos. Os pronomes relativos são que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde e quem. Vamos ver um exemplo com cada um deles. Perdi o livro de que eu tanto gostava. O pronome relativo que está substituindo o livro, que é um termo da oração principal. Se você substitui o pronome relativo pelo seu antecedente, você vai perceber que fica eu gostava do livro. E esse de, por que tem esse de? Porque o verbo gostar, ele exige a preposição de. Então, perdi o livro de que eu tanto gostava. Eu gostava do livro. Oração principal, perdi o livro de que eu tanto gostava. Oração subordinada, adjetiva. Visitei a cidade onde nasci. Eu nasci na cidade. O pronome relativo onde está substituindo a palavra cidade. Lembrando que o pronome relativo onde, ele só pode ser usado para lugares físicos. Então, num exemplo como o Brasil passa por situações onde os políticos, esse onde está sendo usado inadequadamente, porque situação não é um lugar. Agora, neste exemplo, visitei a cidade onde nasci, ele está sendo usado corretamente, porque cidade é um lugar. Os jogadores, cujo nervosismo era evidente, ouviram calados o hino. O pronome cujo está substituindo jogadores. O nervosismo dos jogadores era evidente.
Não conheço o livro do qual você falou. Você falou do livro, o qual está substituindo o livro. Se não fosse o livro, fosse a música, não conheço a música da qual você falou. Então, este pronome relativo, ele concorda em gênero e números, gênero feminino e masculino, número singular e plural, com o seu antecedente. Amo meu cachorro. Por quem sou correspondida? Eu sou correspondida pelo meu cachorro, pronome relativo quem está substituindo cachorro. Agora veja, vamos ver a diferença entre a oração adjetiva restritiva e a oração adjetiva explicativa. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Além da vírgula, você percebe que existe uma diferença de sentido nessas duas orações? Veja, o primeiro período, os alunos que se comportaram bem irão ao passeio, sem as vírgulas, quer dizer que somente alguns alunos se comportaram bem e só esses alunos irão ao passeio. Com a vírgula, os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Eu quero dizer que todos os alunos se comportaram bem e que todos irão ao passeio. Então, o primeiro exemplo, os alunos que se comportaram bem irão ao passeio, é a oração subordinada adjetiva restritiva. Eu restrinjo, porque somente aqueles que se comportaram bem irão ao passeio. Já o segundo exemplo, com vírgula, eu quero dizer que todos irão ao passeio, então eu dou uma explicação, é adjetiva explicativa. Como é que eu separo a oração principal da subordinada? A oração principal, os alunos irão ao passeio, e a oração subordinada, que se comportaram bem. Lembrando que a oração subordinada adjetiva sempre começa com o pronome relativo. Então, tem que ter um verbo. Por que eu não posso falar que só a oração principal, só os alunos? Porque não tem verbo. Por isso que, neste caso, a oração principal, ela começa primeiro, antes da oração subordinada, e termina depois. A oração subordinada, ela vem intercalada. Professora, eu posso dizer que sempre a oração explicativa vem entre vírgulas e a oração restritiva vem sem vírgulas? Pode. Mas não é bom decorar, é bom que você entenda que existe uma diferença de sentido entre as duas. Então, uma restringe, apenas aqueles alunos irão ao passeio, e a outra explica, todos irão ao passeio. Agora, veja neste exemplo, o homem, que é um ser racional, age mal muitas vezes. Essas duas vírgulas eu não poderia tirar. Por quê? Porque todo homem é um ser racional, concorda? Então, se todo homem é um ser racional, necessariamente é uma explicação. Então, essa vírgula, ela tem de estar aí. A empresa de saneamento fará a limpeza do litoral, cujas praias estão poluídas. Agora, com vírgula, a empresa de saneamento fará a limpeza do litoral, cujas praias estão poluídas. No primeiro exemplo, eu quero dizer que apenas algumas praias do litoral estão poluídas. Já no segundo, eu quero dizer que todas as praias serão limpas, porque todas elas estão poluídas. Percebe a diferença? Então, o primeiro exemplo, a oração sublinhada é restritiva e no segundo exemplo, ela é explicativa. O pronome relativo, ele tem uma função sintática, porque às vezes você recebe a oração lá para fazer a análise sintática e tem o pronome relativo. E aí, o que eu faço? O pronome relativo é muito fácil identificar a função sintática dele, só que precisa ter paciência. Olha só, bebi o café que eu mesmo preparei. Eu preparei o café. Você percebe que o que está substituindo o café? Então, você substitui o pronome relativo pelo seu antecedente. Eu preparei o café. Em eu preparei o café, sujeito simples eu, preparei verbo transitivo direto, e o café é objeto direto, não é? Então, a função sintática do que, do pronome relativo que, é objeto direto. Porque se eu substituo pelo seu antecedente, eu percebo que ele é objeto direto. João amava Teresa, que amava Raimundo. O que está substituindo Teresa. Então, eu substituo o que pelo seu antecedente. Teresa amava Raimundo. E eu descubro que Teresa é o sujeito. Então, a função sintática deste que é sujeito. Assim como a moça triste que vivia calada sorriu. O que substitui moça triste. Então, eu digo,
A moça triste vivia calada. Qual é a função de a moça triste? Sujeito. Então, a função sintática do que é sujeito. Não gostei do restaurante onde comemos hoje. Comemos no restaurante. Eu substituo o onde pelo restaurante, que é o seu antecedente. E eu sei que o no restaurante é adjunto adverbial de lugar. Função sintática do onde, adjunto adverbial de lugar. O onde sempre vai ser adjunto adverbial de lugar. Então, lembrando, as orações subordinadas adjetivas, elas têm um valor de adjetivo, porque elas caracterizam um termo da oração principal. Elas sempre são iniciadas por pronome relativo, que, o qual, quem, cujo e onde. E elas podem ser restritivas quando elas limitam, restringem o termo da oração principal, ou explicativas quando elas explicam o termo da oração principal. Ficou claro? Então, vocês terão as aulas de período composto, orações coordenadas, orações subordinadas adjetivas, que foi a aula de hoje, orações subordinadas substantivas e as adverbiais. Assistam a todas as aulas e bons estudos!